Olá, oitavo ano, tudo bem? Seguimos aqui no nosso segundo bimestre, na nossa quinta semana, dando continuidade ao estudo dos animais invertebrados. Nesta sequência de evolução, nós vamos primeiramente trabalhar com os animais invertebrados, como já foi dito para vocês, agrupados caracteristicamente em filos, né, para dizer as suas características específicas. E na aula de hoje nós vamos trabalhar dois tipos de filos que já foram inclusive lidos, que são os plateumintos e os nemateumintos. Ambos são considerados vermes. Vermes esses que podem causar doenças. Então, agora vamos entender um pouco de cada um deles, caracterizando, ilustrando e dizendo a sua representação específica. Vamos lá? O filo dos plateumintos são plateumintos, os vermes, representados por animais que chamamos como planárias, tênias e esquistossomos. Esses animais representantes vão caracterizar este tipo de filo, onde todos são considerados vermes, e como seu nome já diz, mintos significa de vermes e pláteo significa de achatados. Então, neste caso, nós consideramos o filo dos plateumintos vermes achatados, representados pelas planárias, pelas tênias e pelos esquistossomos. Tudo bem? Aqui nós temos para vocês elencados algumas características que são características específicas e principais do filo dos plateumintos. Então, o primeiro deles, nós podemos dizer que eles são animais considerados vermes achatados, como eu acabei de dizer anteriormente. Esses animais, eles podem ser de vida livre ou parasitas. Vida livre vivendo livremente, ou parasitas sempre vivendo em função, parasitando um outro ser. A grande maioria dos plateumintos tem uma característica interessante chamados de hermafroditismo. O que vem a ser isso? São vermes, neste caso vermes, né? São animais que vão possuir os dois sexos, tanto feminino quanto masculino. E o filo dos plateumintos, eles são divididos em três classes, chamados de turbelários, trematódios e cestódios. E agora nós vamos entender e estudar cada um deles, tudo bem? Aqui nós citamos a primeira classificação, que são os turbelários. Os turbelários, eles são animais encontrados em ambientes úmidos ou aquáticos. Normalmente, eles são carnívoros ou detritívoros, ou seja, carnívoros por se alimentarem de outros seres, né? Então, no caso da carne. E ou detritívoros são aqueles vermes que vão se alimentar de resíduos e matéria orgânica morta, seres que na realidade entraram em decomposição. Os turbelários também são classificados como hermafroditas, e no caso da sua reprodução, a sua fecundação, ele realiza um tipo de fecundação chamada fecundação cruzada. Trazemos aqui para vocês de forma ampliada, não é? Porém, de origem natural. Nós temos aí a representação natural ilustrativa de um turbelário. Percebam a forma desse animal, como ele pode se perceber a forma achatada diante de toda a formação do seu corpo. Por isso é considerado um plateumintos, por ser um verme achatado. Já temos aqui um segundo tipo de classificação, que são os tremátodas, também presentes na divisão do filo dos plateumintos. Os tremátodas nós podemos dizer que eles são parasitas, ou seja, sempre vivem de acordo em função de um outro ser parasitando.
não possuem sistema digestório. E um exemplo de tremátoda é o Schistosoma mansoni, o causador principal da esquistossomose. Por isso, ele pode ser considerado um esquistossomo. Nesta foto, nesta ilustração, vocês percebem que ele vem de uma forma bem original, não é? Mostrando até inclusive o seu comprimento. Ele é uma figura de origem natural e a sua forma ela é extremamente achatada. Então aqui nós temos um tipo de tremátoda, onde o corpo ele é achatado e mais uma vez uma classificação aí representando o filo dos plateumintos. E aqui trazemos para vocês a última classificação do filo dos plateumintos, que são os cêstodas. As cêstodas, elas são representadas pelas taênias Solium e taênia saginata, ambas causadoras da teníase. Possuem cabeça, escólex, pescoço e proglótides, ou seja, é assim que esses animais têm como divisão corpórea. A sua morfologia, a sua parte externa do corpo é dividido desta forma. Proglótides, por sua vez, é um nome bem diferente, assim como escólex, né? Então, são partes bem específicas da taênia, onde as proglótides, por exemplo, são como divisões do corpo. Estes tipos de vermes também são hermafroditas e com reprodução sexuada, ou seja, possuem troca de gameta, masculino e feminino. Aqui é uma outra ilustração natural, de forma bem real, que vai representar uma cêstodas, tá? Percebam que este grupo de animal também vai ter o seu corpo totalmente achatado ao longo da sua formação. E ao término, a uma parte do seu corpo, onde ele é mais dividido, acima da figura, aqui nós percebemos a região dos proglótides, tá? Que são essas divisões na qual foram citadas para vocês agora há pouco. E aqui nós temos aí mais um tipo de tênia, ou saginata ou tênia solium, que são os dois tipos que podem ser classificados como cêstodas, também podendo causar doenças que no caso chamamos de teníase. Agora, após termos caracterizado, né, todo o filo dos plateumintos, nós vamos adentrar nos filos dos nemateumintos, ou filo nematodas, que é a mesma coisa. Neste caso, a diferença está no corpo dos vermes. Nos plateumintos, os vermes são achatados. E aqui, nos nemateumintos, os vermes são cilíndricos. Então, quais são as suas principais características? Eles possuem corpo cilíndrico e alongado. Eles, neste caso, são anaeróbicos, ou seja, um verme anaeróbio é aquele que não precisa de oxigênio para sobreviver. Neste caso, esses tipos de vermes, neste filo, vão possuir sistema digestório, boca e ânus. Porém, eles estão localizados nas extremidades do corpo. Num lado nós temos a boca e no outro nós temos o ânus, completando assim o seu sistema digestório. Presentes aqui para vocês nos filos dos nemateumintos ou dos nemátodas, nós temos as lombrigas e os ancilostomos. Eles são sempre parasitas de seres humanos. Então, a gente vai perceber que nós vamos ter o causador da doença, no caso até com o seu nome popular, e todo ele que está em itálico, a letra está diferenciada, é porque nós damos o nome científico a esses tipos de vermes. Então, vamos lá. Na lombriga, nós temos como nome científico o Ascaris lumbricoides. O bicho geográfico, que é aquele bichinho de pé que nós pegamos normalmente na praia, né, uma doença que dá muito no pé, se chama Ancylostoma caninum, ou outros tipos, né, que temos também, que é o Ancylostoma brasiliense.
O causador da doença chamada elefantíase é Wischieria bancroft. E as doenças como o amarelão podem ser dadas pelos nematelmintos também chamados Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Tudo bem? Aqui, para nós finalizarmos a nossa videoaula, percebam duas figuras que eu trouxe. A primeira do Ascaris lumbricoides e a segunda do Ancylostoma brasiliense. Ambas identificadas, claro, como nós dissemos, né, pelos seus nomes científicos, mas percebam que eles também têm a sua formação como um verme com a seguinte separação, com a seguinte divisão, com a seguinte diferença. Neste caso, eles são vermes cilíndricos. Então, por serem vermes cilíndricos, aí eles já entram na classificação dos filos dos nemátodas ou dos nemateumintos. Tudo bem, pessoal? E aqui nós chegamos nas nossas considerações finais de mais uma videoaula do segundo bimestre, na qual nós estamos na nossa quinta semana, onde nesta videoaula nós demos continuidade aos filos dos plateumintos e nemateumintos, que são mais dois filos de animais invertebrados, dando continuidade e sequência à linha e à ordem evolutiva da zoologia, que significa estudo dos animais. Portanto, por gentileza, leiam com atenção as atividades propostas referentes à videoaula, que são os exercícios de fixação, assim como a leitura da apostila e os exercícios da apostila. O que tem que ser respondidos na apostila podem responder, e o que for para ser feito no caderno, pergunta e resposta. Por hora, ficamos por aqui. Gostaria, por favor, que vocês tomassem o máximo de atenção, tenham bons estudos, se cuidem, fiquem com Deus e até a continuação para a próxima aula. Um beijo no coração de cada um. Até mais. 8º ano.